E eu já estou de volta com Temperando o Papo e muito bem acompanhada. Gente, você gosta de hipnose? Eu estou aqui com 2 hipnólogos fantásticos, viu? Muito conhecidos, inclusive, em todo o território nacional. Eu, particularmente, já fui visitar a clínica deles e, assim, olha, é um trabalho esplêndido e por isso eu os trago novamente aqui no Temperando o Papo. Vou começar aqui apresentando ele, viu? Que recentemente fez uma hipnose maravilhosa comigo, Gustavo Almeida. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia. E hoje ele trouxe companhia, viu, gente? Olha só, o Vinícius Santucci já está aqui ao lado também. Seja muito bem-vindo, viu, Vinícius? É um prazer estar aqui, Ariane. Obrigado. Gente, o assunto, assim, é formidável. Quem nunca passou? Pouquíssimas pessoas não passaram ainda por um término de relacionamento, né? E como sair forte dessa situação, como sair saudável, como sair sem tantas mágoas, sem marcas, o que fazer? Ou sem magoar a pessoa também, né? Tem os dois lados aí. Vamos lá, quem começa? Gustavo, vamos começar então. Chegou o final do relacionamento, o que fazer? O primeiro momento após o término, Ari, é aquele momento que a pessoa tem aquele sentimento de perda, de luto, aquele vazio, né? Academicamente... Adaptação, né? Exatamente. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Como se a pessoa tivesse vivido o tempo todo com a pessoa. Numa ótica acadêmica, é estudado que o sentimento é o mesmo sentimento do luto de quando a gente perde um ente querido, de quando Olha alguém só, morre. por isso que é tão forte, Pois né? é, só que a diferença é que, para a gente compreender aquilo, é uma pessoa que ainda está lá, ainda está Ainda viva. tá viva. A E não gente te ainda... quer. Ai, que maldade minha, desculpa. Tinha que fazer Mas não essa é verdade, brincadeira. realmente esse é o... A pessoa não te quer, meu amor. Essa é a situação que realmente machuca todo Dói, mundo. né? É o ego, né? Não só o ego, né? São mais É muito, coisas? assim, é uma falta, um pedaço de você que é levado embora. Ai, que dor no coração, né? Quem nunca já sofreu. E aí, Gustavo? Então, já há algum tempo o Vinícius, ele encabeça esse projeto, né? O projeto... Qual projeto, Vinícius? O Vinícius, ele é autor. Na verdade, eu escrevi um livro alguns anos atrás, é o Método Reconquistar, né? Ele é um livro... Me interessa isso? Pois é um livro conhecido na web, a gente já ajudou milhares de pessoas, né? Mais ou menos 25, 26 mil exemplares comercializados. Olha Né? só, Pois é. gente. Além do livro em si, nós também oferecemos as sessões, né, de consultoria. Gustavo também me ajuda no processo. E para quem quer, na verdade, olhar com um pouco mais de propriedade para o seu próprio caso, se trabalhar, nós trabalhamos e usamos aí todas as técnicas e todas as linhas que nós costumamos trabalhar para poder ajudar a pessoa nesse processo que é muito difícil, realmente. Vamos entender o procedimento, porque eu acho que para ambos os lados são difíceis, né? O processo de você perder a pessoa é um tanto quanto muito doloroso. Vamos falar dele, mas vamos falar também quando você quer dar o pé. Quando você quer terminar o relacionamento, que geralmente quando a pessoa não fez nada de errado se torna mais difícil ainda, Sim. né? E aí, o que fazer? Quem fala pra mim, gente, vamos lá. Acabou a relação e você foi... A pessoa terminou de você, simplesmente terminou. E aí, o que fazer? Quais os primeiros passos pra gente se reconstruir? Uma coisa muito importante é realmente entender se a relação de fato acabou. Porque muitas vezes as pessoas, elas se colocam dessa maneira, vamos terminar, vamos dar um tempo, quando na verdade o que a pessoa quer é colocar o outro de castigo, Ari, para colocar alguma coisa ali, alguma mudança na pessoa. Eu quero que a pessoa mude, então eu vou castigar a pessoa. Tem gente assim? Mas é instintivo, não é uma coisa consciente, não é uma coisa que as pessoas fazem de maldade. Você acha então instintivo. que geralmente quando há o término, então há uma grande possibilidade de volta? A grande maioria das vezes é mais ou menos isso que acontece. Vocês acham que dá certo? Sempre quando eu terminei e voltei, não deu certo, não. Então, tem alguns términos que o que acontece? O relacionamento ele tem fases, né? Ele tem ciclos. A gente sempre trabalha com uma espiral que esses ciclos vão se repetindo, mas eles estão lá bem determinados. Sim. E aí, o que acaba acontecendo? Em algumas vezes as fases elas estão muito confusas, ou senão a rotina está pesada. A sintonia não está batendo. O que é natural dentro daquela fase do relacionamento. Só que o que acontece? Como nós não temos o costume de olhar para os relacionamentos com cuidado, a gente confunde isso com uma vontade de terminar. Eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela. Isso é muito... Nossa,
a observação que o Vinícius fez é fantástica, gente. Porque a grande maioria das pessoas, todos temos amigos, né? Todos andamos em grupo, o que fala? Deu um probleminha, em vez de vai conversar com a pessoa, não. Você discute com todo mundo, menos com a pessoa. Mas o que você logo pensa? Acho que será que eu vou terminar? Ai, será que eu não sei? Eu olho para ele ou para ela, não gosto mais do jeito que eu gostava. Mesmo, do jeito que você falou, né? A gente escuta muito das pessoas em volta. Larga desse trouxa, larga dessa idiota. É a primeira coisa. É bem isso que as pessoas escutam. Ou você está sendo trouxa ou a trouxa, né? Exatamente. A gente ainda tem algumas piadinhas que o trabalho que a gente faz é diferente do voltar. O trabalho que a gente faz é o trabalho do recomeçar. Existe uma grande diferença. Isso é importante. É reconstruir mesmo. Uma reconstrução. Vamos destruir o que está porque não errado. adianta nada você terminar com a pessoa e voltar com os mesmos defeitos. Exatamente. Né? Pedir para terminar de novo. Com certeza. Agora, então me explica esse processo de recomeçar, que eu já gostei da palavra. A gente usa muitas ferramentas, não só da hipnose, como também do coaching, como também da programação neurolinguística. Isso com o casal? Ou normalmente, uma das pessoas, normalmente a pessoa que está querendo voltar, ela procura o nosso trabalho. Tá. Né? E a gente usa todas essas ferramentas para pegar aquela pessoa que está naquele estado emocional horroroso e trazer ela de volta àquele estado emocional a quem ela era no momento em que ela conquistou a outra pessoa. Que maravilhoso. A pessoa se perde, né, em um Exatamente. período da vida. Parte do princípio que se você conquistou a pessoa uma vez, sendo você, sendo autêntica, você conquista a pessoa de novo, sendo exatamente a mesma pessoa que você foi naquele momento. Sim. Né? Em outro momento, em outra ocasião, em outro ambiente. Claro, perfeito. E não só isso, né? Mas o que acaba acontecendo? Quando tem o término, é muito frequente que aconteça de um dos lados ainda está olhando para os dois como um casal, enquanto o outro está olhando mais para si. Ele volta para aquela visão pessoal de eu, individual, enquanto o outro né? ainda está no nós. Né? Então, o tempo passa diferente para os dois. Aquela pessoa que ela terminou, ela começa a cuidar mais de si, cuidar mais dos próprios projetos. A vida dela volta a girar em torno dela mesma. Enquanto para outra pessoa que está patinando, ela tem essa dificuldade de conseguir estabelecer metas, objetivos, voltar a se cuidar, a se amar, Isso ficar é bonita. triste. E aí você Não tem uma deveria nem ter discrepância. parado, né? Pois é. Não deveria nem ter parado. Tá. Ô, gente, isso é muito legal, assim, vamos lá, porque eu acredito que, me corrijam se estiver errado, mas que o relacionamento, se você tem um time, você vai vendo que algumas coisas estão ficando diferentes. No começo tudo era nós, né? E assim, com o passar do tempo, pode ser algo um pouco mais individual e você realmente, uma das partes, ir se afastando. E aí, qual que é o timing pra gente não deixar que o isso relacionamento amadurece, Mari. O relacionamento ele não é uma entidade estática. Isso é Ele natural. passa por fases, ele passa por Sim. ciclos. É muito importante que as pessoas que estão neste relacionamento, elas acompanhem esse ciclo. Tá. Elas amadureçam junto com o relacionamento que está amadurecendo. Para a gente entender melhor. Então, o que acontece? Né? A gente costuma sempre trabalhar com um ciclo pequeno, que é aquele ciclo de 9 meses até 1 ano e meio, que é quando aquela atração natural começa a baixar. Por uma questão muito simples, porque essa atração ela tem por objetivo ajudar a gente a reproduzir na natureza. Só que o que acontece? Uma vez que essa atração baixa, o vínculo, que é a oxitocina, na verdade, ele começa a subir dentro do relacionamento. Então, você tem um vínculo mais calmo, mais tranquilo, o que é ótimo. Você precisa das duas coisas dentro do relacionamento. O problema é quando você começa a ter... É o que as pessoas popularmente falam que a paixão virou amor? Sim, Pode ser é uma também? forma da gente falar isso, Tá. mas aí é que está o problema. A gente também não pode esquecer que a atração, ela diminuiu naturalmente, mas ela precisa ser cultivada, que o relacionamento sem atração vira amizade. Claro. De amizade. Irmandade não dá. Aí não dá. Combina com relacionamento. E assim, gente, é um período muito curto, né? 1 ano e meio, se a gente for ver os casais, principalmente um tanto quanto mais velhos, relacionamentos duravam para a vida toda, ou 20, 30, 40 anos. E a gente está falando de 1 ano e meio, o que é muito natural, que a gente vê mesmo no nosso dia a dia, casais se separando com esse As tempo. pessoas antigamente elas aprendiam a ter uma capacidade de resiliência muito maior do que hoje. Hoje em dia tudo é muito descartável. Mas isso não faz mal? Também? Muito mal. Tá.
O descartável faz mal, mas e a resiliência também? Às vezes você tolerar coisas acima do que a sua capacidade pode aceitar, que eu também acho que, né? O que acontece é o seguinte... Eu acho que já fui um pouco dura na pergunta, Não, né? Tá certíssimo. Né? Antigamente, o que acontece? As pessoas elas tinham a visão que elas tinham que se manter juntas independente do que fosse acontecer. Isso dava uma certa liberdade para o relacionamento ser empurrado com a barriga mesmo. Então... Tá comigo, tá aí. Terminava... que todo mundo se magoava, no final das contas as pessoas se acostumavam umas com as outras e isso também não é saudável. Agora, o problema é, hoje em dia, a gente está muito acostumado a essa cultura da hiperemoção o tempo todo, de ser bombardeado, de querer grandes mudanças, e isso acompanha os relacionamentos, o que faz com que os vínculos fiquem muito frágeis. A gente não costuma se apegar ao outro, a se doar para o outro, né? E os relacionamentos eles ficam efêmeros. E aí o que acontece? Ao invés de você olhar para você e dizer, será que eu não estou vivendo meus relacionamentos de uma maneira ruim? Eu falo, o problema é com o outro, eu não encontrei a pessoa certa ainda. Também tem essa, e a gente fica um pouco menos tolerante. Mas, gente tem que saber um limite. Né? Tem um limite para nossa tolerância e tem um limite para aceitar o defeito do outro. Eu costumo falar sempre que... Você fez uma pergunta que eu acho muito legal. Quando você percebe que o barco começou a ir para um lugar onde não está muito legal? Vamos falar que o barco está afundando, gente. Está afundando, e aí? Eu sempre costumo dizer assim, você tem alguns sinais. O primeiro deles é que você não passa a tolerar ou a se esforçar para poder superar as necessidades do outro. Você passa a querer suprir os caprichos do outro. Isso é um problema. O capricho. O capricho Qual que é o limite aí de tolerar e do capricho? Vamos falar daqui a pouco, depois do próximo bloco? Com certeza. Gente, a gente vai falar daqui a pouquinho, onde você não saia daí não, porque eu também quero saber, sabe aquela lavação de roupa suja que acontece em toda a casa e ninguém fala na televisão? Acontece, mas e aí, qual que é o limite da lavação? Qual que é o limite do respeito? Pode falar palavrão no relacionamento? Não pode, e aí cada um tem a sua história? A gente vai descobrir daqui a pouco aqui com o Vinícius e com o Gustavo. Não saia daí não, que eu também, claro que eu quero a sua companhia.